Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos que nos assiste, que está acompanhando as nossas videoaulas. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Hoje estamos na lição de número 6, datada do dia 7 de agosto de 2022. E estamos mais uma vez abordando, a lição As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, uma vez que antecede a vida do Senhor. Satanás ele tem trabalhado de todas as formas, de todas as maneiras para destruir lares. Não é sem razão que o diabo tem tentado destruir as famílias. E é o que nós vamos entender na lição de hoje, aonde tem por tema a sutileza das ideologias contrárias à família. Nós sabemos que de todos os ataques que Satanás tem planejado, de todas as artimanhas que ele tem trabalhado, influenciado, a família ela tem sido alvo maior, O prazer de Satanás é que as famílias sejam destruídas, o prazer de Satanás é que a família não gere, que a família não vá a lugar nenhum. Nós falamos isso na lição do trimestre passado, aonde nós aprendemos sobre o casamento, ele é permanente, A família, ela é permanente, é uma instituição divina, aonde foi criada por Deus, não pelo homem, não foi pela mídia social, não é pela TV, pelo rádio, não são as redes sociais que definem onde começa e aonde termina a base familiar ou a família. Então Satanás ele tem trabalhado de todas as formas a cada dia para destruir a família. Também vimos na lição de número 4, aonde nós aprendemos também sobre a sutileza da normalização do divórcio. Satanás tem colocado na mente da igreja, a qual querendo implantar na mente do cristão que o divórcio é uma coisa normal, que o divórcio não tem nada a ver, e uma vez que o número de divórcio ele tem crescido, tem aumentado a cada dia, mas comparando ao mundo mais do que o próprio mundo lá fora, aonde não conhece a palavra do Senhor. Vamos lá? Texto áureo, diz assim a palavra de Deus: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Gênesis 2, versículo 18. Então vamos ver Deus aqui agora fazendo do homem para o homem uma adjuntora, uma esposa, E não diz que ia fazer aqui, eu já entro logo nesta linha aqui, nós vamos ver dentro desta lição, tratar sobre as ideologias contrárias à família. Nós vamos ver algumas ideologias que têm se plantado na sociedade, que a sociedade quer colocar sobre, eu digo assim, imprimir, dentro da igreja uma ideologia contrária aos padrões bíblicos ao qual nós já vimos. Então nós vamos ver que existe inúmeras ideologias, Ideologia é um sistema, de políticas ou, que querem tentar trazer para dentro da igreja, trazer para a igreja aquilo que é fora, o contrário da palavra do Senhor. Tem inúmeras ideologias, tem ideologias positivas sim. Quando nós falamos ideologias, nós tratamos de um sistema em geral, mas tem ideologias também boas. Mas não é o caso aqui. Nós vamos ver que essa ideologia que tem se levantado contra a família, ela não tem base bíblica, ela não tem a aprovação de Deus, ela é contrária às normas de Deus. Então Deus cria o homem e no momento em que ele cria o homem, ele olha para o homem, vê o homem ali sozinho e ele agora resolve criar uma adjuntora, Gênesis 2,18, far-lhe-ei uma adjuntora e não um adjuntor, Isso aqui já parte de um princípio bíblico. Deus ele criou uma adjuntora, ele criou do homem para o homem uma mulher para poder auxiliar
né, na sua carreira, na família, são dois, são uma união, uma instituição da parte do Senhor. Entre homem e a mulher, a diferença de papéis, mas não de dignidade e valor. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus e ambos recebem a ordenança de Deus. Ambos foram, né, culpados de desobedecer o mandamento de Deus e ambos são objetos da graça salvadora. Então, tudo isso aqui faz parte de um trabalhar de Deus, faz parte de uma obra do Senhor. Verdade prática, dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. Então, nós vamos ver que essa ideologia, ela tem tentado, né, destruir família, destruir lares, né, desestruturar, e uma família desestruturada, ela perde muito. Uma família que perde os seus valores, ela perde muito. Nós vamos ver que essa ideologia a qual se implanta e querem implantar no meio de uma sociedade, no meio dos cristãos, que nós temos, né, que aceitar, nós temos que curvar a nossa cabeça, porque há sim uma ideologia. Não, nós temos que defender a palavra do Senhor, nós temos que defender a Bíblia, a sã doutrina. Eu não posso concordar com a prática do pecado. Nós vamos ver isso dentro da lição. Amamos, né? E tenho amigos homossexuais, tenho amigos que gostam, né? Colegas que partiu para esse lado aí, entende-se desse lado aí, mas a verdade ela precisa ser pregada. Não posso ficar calado aceitando aquilo que é contrário, né? Respeitamos a atitude de cada um, respeitamos e precisamos respeitar o livre-arbítrio de cada um, mas não podemos concordar com aquilo que a Bíblia condena. Então, leitura bíblica em classe, está lá em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 24. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamara. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de a todo gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e o cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Glória a Jesus. Então nós vemos aqui uma instituição divina, irmãos, queridos, que nos ouvem. Nós vemos aqui uma instituição do Senhor, né? Deus, ele criou do homem para o homem uma mulher, uma adjuntora, para que lhe ajudasse, para que fosse, né, o seu braço direito ali, a sua ajudadora ali, né? Então a família, ela é constituída a partir deste momento. Deus constitui a família, Deus traz uma mulher a Adão, Deus dá uma varoa para Adão, e Adão agora declara um poema. Isso aqui é um poema que nos chama a atenção. Isso aqui é um poema para mim e para você meditar nele, ó. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Então, Adão, ele faz
essa declaração diante dessa esposa, né? Inicia-se aqui a família, é um projeto, né, de Deus, não é um projeto do homem, como eu falei no início, falei em aulas passadas, não foi o homem que instituiu, que acaba a hora que ele quer, vai até aonde ele quer, não. É uma instituição divina, formada por Deus. Então nós vamos ver que a definição de casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, precedida por um deixar público dos pais, consumada na união sexual, resultando numa parceria permanente mútua e normalmente coroada pelos dons de filhos. Aleluia! Então nós temos aqui, né, uma definição de casamento, né? A definição que nós temos de casamento diante do Senhor é uma união, uma aliança heterossexual, homem e mulher, né? Com todo respeito ao que eu vou dizer, né? Não existe casamento entre pessoas do mesmo sexo, não. Não tem como procriar, não tem como povoar, né? Não tem como constituir família, homem e homem, mulher e mulher. Existe sim uma união aí, a qual o Supremo Tribunal, né, decretou, achou por bem esta união estável. Nós chamamos de uma união, né, o que é chamado de uma união, de uma parceria, né? Mas casamento nós vamos ver biblicamente que o casamento ele só existe entre homem e mulher, né? Pessoas do sexo oposto, não do mesmo sexo. Nós temos também uma definição de família, segundo a Bíblia. Uma família é formada de pai, mãe e filhos. A família é uma instituição divina e isto é algo idealizado pelo próprio Deus. Você não vai ver dentro da Bíblia família constituída por 2 homens e filhos. Porque não tem, não é a Bíblia que está dizendo, não, é a ciência que diz que não tem como o sexo, 2 pessoas do mesmo sexo, gerar filhos. Não tem como 2 mulheres, não tem como 2 homens, né? Família, ela parte de um princípio bíblico, pai, mãe e seus filhos. Não tem outro termo, não adianta nós querermos arrumar jeitinho porque não vamos conseguir, né? Mas existe também a definição mundana de família. Para a sociedade atual, o conceito de família é meramente cultural e, portanto, mutável, de acordo com a evolução do ser humano com o passar dos tempos, né? Na concepção moderna permissiva, uma criança tem uma família ainda que essa mesma criança possua 2 pais ou 2 mães. Isso é contrário à palavra do Senhor. Isso vai contra os princípios bíblicos. Isso difere de tudo aquilo a qual nós entendemos como uma prática estabelecida por Deus. A família foi criada por Deus. O casamento foi criado por Deus, foi instituída por Deus. E não há quem mude, não há quem queira alterar os parâmetros do Senhor. Não há quem queira mudar aquilo que Deus criou, porque não tem como. Foi criado por Ele, uma instituição dele, né? Os princípios bíblicos para uma família sólida está na Bíblia. Os princípios bíblicos de uma família é bíblico e não tem como eu e você querer achar que pode mudar ou que nós precisamos aceitar. Não, eu respeito a atitude dos mesmos, né? Mas aceitar eu não aceito. Nós como cristãos não podemos aceitar, porque não existe família formada de 2 homens e não existe família formada de 2 mulheres. Existe família formada no coração de Deus, homem e mulher e filhos. Amém? Que Deus abençoe. Vamos lá ao primeiro ponto que diz assim: família, projeto de Deus, uma instituição divina, a qual nós já aprendemos, né? E refrisamos, está lá em Mateus 6, 19, versículo 6, né? Quando consultado pelos fariseus sobre a questão do divórcio, Jesus respondeu: portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Desculpa.
Então, o que Deus ajuntou, o homem não separa. A sociedade não separa, né? A mídia não separa. Como nós falamos na aula passada, irmãos, cria-se hoje casamento. Hoje a pessoa casa para descasar e descasa para casar. Virou uma banalidade tão grande, a qual se não tem mais um respeito um pelo outro. Ah, não deu certo, acabou. Ah, viveu um mês, dois e acabou. Não, é uma coisa criada por Deus e o homem não separe, né? O homem não separe. Aquilo que Deus ajuntou, o homem não tem poder para separar. O homem não tem autoridade para separar. O homem não tem legalidade para colocar um fim. Foi criado por ele. A família é o meio pelo qual Deus nos trouxe à existência, né? Aquilo que eu acabei de falar. Eu e você, nós somos frutos de uma família. Ainda que toda família tenha seus problemas, tenha as suas discussões, tenha as suas desavenças, né? Mas nós fomos criados por princípio da família. O pai e a mãe. Nós não viemos de um projeto de qualquer maneira. Nós não nascemos, né, aleatoriamente de qualquer forma, não. Houve-se um projeto familiar. E isso nasceu primeiramente no coração de Deus. É obra dele, né? Coisa que ele criou e o homem não pode e nem tem autoridade para acabar. A família também é a célula máter da sociedade, né? Ou seja, a célula mãe. A família, ela é a célula mãe. Sem a família, nenhuma sociedade existiria. Então, todos os problemas que acontecem na família, né, impetram na sociedade. Então, todos os problemas gerados na família, gera-se uma sociedade caída. E uma família forte, uma sociedade forte. Então, a família, ela é a célula mãe, ela é a célula máter da sociedade, não é isto? Que diz a palavra do Senhor. No contexto social, a família é a primeira instituição a ser estabelecida. Gênesis 2:24. Ela é a célula máter da sociedade, ou seja, a base da sociedade está na família. Na verdade, não poderia haver sociedade ou vida social sem a existência da família. Este fato é de importância para interpretar corretamente qualquer fenômeno social. Então, princípio da sociedade. A sociedade existe porque existe família, né? Existe, uma união. E isso eu e você não mudamos, não, né? A família é uma instituição divina e por isso é a célula máter da sociedade. Nós precisamos entender que a família, e eu refriso mais uma vez, vou sempre falar neste ponto, a família não foi criada, vamos colocar no linguajar mais conhecido, ela não foi criada em fundo de quintal. Ela não foi criada por uma rede de televisão. Ela não foi criada por um escritor de telenovela, de filme, não. A família, ela foi criada por Deus, instituída por Deus, não pelo homem. O homem cria-se coisas que chegam a um determinado momento não deu certo, ele muda, ele acaba, ele destrói, né? Ele muda o roteiro, ele muda o script, a televisão muda aquilo que não... Mas a família não. Ainda que com toda a dificuldade, ainda que com todas as contradições que se tem colocado por aí, a família, ela é a base máter da sociedade. Se a sociedade existe, porque existe família. Aleluia. Ponto 2. Fundamentos da família cristã. O casamento monogâmico e heterossexual, né?
Voltamos a falar novamente neste assunto, a qual nós já falamos na lição de número 4, já falamos em outras lições, não é isto? O contexto do Novo Testamento, o casamento é monogâmico, isto é, o indivíduo só pode ter um cônjuge, não dois, não duas, né? Ele não pode ter duas esposas, ela não pode ter dois esposos, é monogâmico e é heterossexual, não é do mesmo sexo, é sexo oposto. Da mesma forma, o casamento bíblico é heterossexual, isto é, constituído por um homem e uma mulher. E quando Deus criou o primeiro casal, os chamou de macho e fêmea, Gênesis 1, 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus chama macho e fêmea. Deus nos chama macho com macho e fêmea com fêmea. E isso você vai ver dentro da Bíblia, seja de qual for a raça, seja animal, né? Seja o homem, qualquer espécie, irmãos. Para criar, para procriar, para povoar, nasce-se de um princípio de macho e fêmea. Nós não temos como... Deixa eu dar um exemplo aqui, talvez você não consiga entender. Aonde é que você já viu dois cachorros, macho, cruzar e gerar outros cachorrinhos? Aonde é que você já viu um animal do mesmo sexo ter relação e gerar outro animal do mesmo sexo? Deus, ele fez tudo perfeito. A perfeição de Deus é imutável. Deus é imutável. O homem é que tem trazido para sua mente, Satanás tem colocado na mente do homem, porque ele nasce com um gênero sexual e ele pode mudar, e eu não gostei, e eu penso isso, eu penso aquilo, eu nasci com um gênero masculino, mas eu penso que eu sou feminina, eu nasci com o sexo feminina, mas eu sou masculino. Não! Satanás é que tem colocado na mente, o diabo é que tem trabalhado para tais pessoas achar ou pensar que ela é aquilo que ela pensa que é. Aquilo que ela pensa que é. Eu penso que eu sou homem. Não, eu penso que eu sou mulher. Hoje eu penso que eu sou homem, amanhã eu penso que eu sou mulher. E assim virou uma bagunça, um negócio terrível, né? Dentro da sociedade, e que tem se tomado conta e tem influenciado, e a igreja precisa acordar para isso, a igreja precisa despertar para tais acontecimentos. O casamento indissolúvel e confessional, né? Outro princípio do casamento bíblico é que ele é indissolúvel, ou seja, aquilo que Deus ajuntou não separa. Aquilo que se uniu, ele não pode ser separado, né? O casamento bíblico é feito para durar, e já foi dito nesse trimestre que Jesus reconheceu a cláusula de exerção, o adultério, como um acontecimento que pode por fim no casamento. Neste caso, há ainda a possibilidade do perdão por parte do cônjuge traído, o que faz com que o casamento não seja dissolvido. E há ainda a questão do abandono por parte do não crente, que segundo o apóstolo Paulo deixaria o cônjuge abandonado. Então nós vamos ver algumas exceções, né? Mas que ainda assim Cristo deixa o perdão. Cristo deixa a possibilidade de ser perdoado, né? De haver o perdão necessário. E nós precisamos lutar, né? Os seus filhos precisam, né, entender isso, crescer dentro dessa sociedade. Hoje nós temos lares, né? Foi falado aqui por famílias que hoje os filhos, né, a filha casa ou o filho casa, o teu prato ainda está aqui, viu? Se não der certo lá, amanhã você pode voltar, larga lá e acabou. A tua cama ainda está aqui, viu? Se não der certo lá, não. Dá um nó na cabeça do recém-casado
E isso parte de muitos pais, né? Enquanto Deus está falando de largar pai e mãe, unir-se à sua mulher. Pai e mãe agora, família agora, está nascendo uma nova família. A minha família, meu pai e minha mãe, enquanto eu estava lá dentro de casa, agora eu tenho minha esposa, eu tenho filhos e eu preciso agora dar continuidade à minha família. Aleluia! A sutileza da nova configuração familiar. O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união homoafetiva como núcleo familiar, como qualquer outro. Isto porque não havia e nem há uma lei aprovada no Congresso Nacional que legisle sobre este assunto. A partir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal Federal em maio de 2011, o Superior Tribunal de Justiça determinou em outubro daquele ano que o mesmo reconhecimento se aplicava para os casamentos para evitar a falta de reconhecimento no cartório. O Conselho Nacional de Justiça publicou uma resolução em que regulamentava os trâmites e proibia, os cartórios de recusar a celebração de casamento civil e conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Que o mundo faça, que o Superior Tribunal determine uma lei, é isso? E muitos vão trazer isto aqui para os nossos dias de hoje e vai querer pegar a Bíblia para... mas a palavra do Senhor diz que nós temos que ser submissos a todas as autoridades. Mas a minha Bíblia não diz que eu tenho que ser submisso a uma autoridade que vai contra a palavra do Senhor. Estou deixando isso aqui bem claro. Respeito o Superior Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, só que eu fico com a Bíblia, né? O meu pensamento, a minha mente é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que não existe casamento entre dois homens. Existe o que o Superior Tribunal Federal e o Tribunal Superior de Justiça estabeleceu, que é uma união estável, não é casamento. Casamento é diferente de união, de parceria. É uma parceria que está tendo aí entre duas pessoas do mesmo sexo. Casamento, para mim, no que a Bíblia me refere, só existe entre pessoas do sexo oposto, né? Só existe entre pessoas do sexo oposto. Só que Satanás tem trabalhado para que eu aceite, porque eu vou ter medo se eu não aceitar eu vou ser processado, se eu não aceitar eu vou ser condenado, ou eu vou ser taxado como homofóbico. Não. Eu já falei e repito, eu tenho amigos, conhecidos, pessoas que optaram por esta prática, mas que eu respeito a opinião de cada um, assim como respeito a opinião do Superior Tribunal Federal, mas não concordo porque está fora da palavra de Deus. E o cristão, ele precisa, defender aquilo que ele crê. A palavra de Deus é clara, queridos. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a Baal. Não tem como eu servir a dois senhores. Mas eu sou cristão, me fizeram uma pergunta, e se eu trabalho no cartório como cristão e chego diante de uma situação dessa, eu tenho duas opções. Presbítero Sérgio, estou aqui falando, eu tenho duas opções, não sei a você. Ou eu vou ser demitido, ou eu vou ser processado, ou posso até ser preso. Mas a Bíblia minha diz que há diferença entre os que servem e os que não servem. E se chegar, e se fosse comigo, eu preferia perder o emprego do que eu realizar tal coisa. Isso que eu estou deixando gravado. Eu prefiro perder o emprego, se essa for a minha função, porque ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo. Porque aquilo que eu faço contra a palavra de Deus, que eu transgrido contra a palavra de Deus, por poder financeiro, ou por submissão ao mundo, eu preciso entender que eu fui chamado para obedecer. Mas obedeço a cada autoridade dentro daquilo que a Bíblia me ensina
a obedecer. Aleluia. A sexualidade não binária. Uma pessoa não binária é aquela que não se percebe, né? Olha que interessante. E esta pessoa é Kederke, é a tradução. Genderke é a pessoa não binária. Ela não sabe o que ela é, ou que ela não se percebe o que ela é. Ou, como eu falei há poucos instantes, ela não sabe se ela é homossexual, se ela é do sexo masculino, se ela é do sexo feminino, ela não sabe se ela gosta do sexo oposto ou do mesmo sexo. Ah, mas eu nasci menino e eu acho que eu sou menina, eu nasci menina e eu acho que eu sou menino, e por assim vai. Não se percebeu, né? Antigamente, logo quando saiu, ou eu era heterossexual, ou a pessoa ela era heterossexual, ou ela era homossexual. Hoje não. Hoje, ao mesmo tempo que eu sou heterossexual, é homossexual. Não se percebeu ainda o que quer ser. Cria-se um nó na mente, né? Cria-se um nó, um negócio, e a gente não sabe. Não sabe. As pessoas, nem eles próprios tem momento que não conseguem, não se percebeu, né? É uma pessoa de sexualidade não binária. Ela não sabe o que ela é, né? A nova configuração familiar se caracteriza pela normalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da sexualidade não binária. Aleluia. Já encerrando o ponto de número 4, princípios bíblicos para uma família sólida, né? O papel dos pais. Os pais têm um papel predominante na base da formação familiar. Isso significa dizer que os pais têm a missão de transmitir valores aos seus filhos. Os valores que nós, como cristãos, temos e que aprendemos e que trouxemos, nós precisamos e temos responsabilidade. Quando falo os pais, pai e mãe, de transmitir aos filhos, de educar os filhos. Portanto, deve tomar como princípio os valores ensinados pela palavra de Deus, pela Bíblia, Provérbios 1, versículo 8 e 9, né? A crise atual da família é uma crise de valores, onde a destruição familiar, a desestruturação, a ausência de valores fortes predomina. Então, a família hoje ela tem sido atacada. Valores hoje que têm sido abandonados, deixados, né, de lado, e não tem mais se preocupado. Pais não se preocupa mais com isso. Hoje nós voltamos a falar deste assunto. Há um tabu hoje porque eu não consigo falar da sexualidade com meus filhos, eu não passo para eles como deve ser, a questão da homossexualidade não. E enquanto eu não falo, enquanto eu não trabalho, enquanto os pais não trabalham, a escola está trabalhando, o mundo secular está trabalhando, a escola do teu filho está lá, ó, você tem direito de escolher quem você quer ser, você escolhe se você quer ser homem, se você quer ser mulher. O mundo secular está implantando na mente das crianças, né? A escola está implantando na mente das crianças. Está aí tantos projetos de leis aí que é para ser votado, para impregnar na mente da criança aquilo que ela deseja ser, né? Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor, né? A gente trabalhando com jovens e eu ouvindo um testemunho dele, e uma jovem, uma criança praticamente chega desesperada no trabalho dos jovens na igreja dele, em média de 13, 14 anos, desesperada, chorando porque agora ela entendia que ela era uma lésbica, ou seja, ela gostava de uma menina, porque sem ela perceber ou sem ela querer, uma colega foi lá e deu um beijo nos lábios dela, deu um selinho nela, aquilo traumatizou ela, né? Ela já criou-se na mente dela um negócio perturbador. É isso que a escola quer, o mundo e as escolas têm influenciado, né? A sociedade mundana, né? Satanás tem colocado, e isso é Satanás mesmo que tem colocado, para que tais pessoas sejam influenciadoras dos nossos filhos, enquanto eles estão influenciando, a igreja está calada, os pais estão acomodados.
O papel da igreja. Igrejas fortes fazem famílias igualmente fortes. Na verdade, a igreja que é uma extensão familiar bem mais ampla, já que é constituída de várias famílias, é uma entidade terapêutica, não é isto? Então, famílias fortes, igrejas fortes. Se nós queremos vencer, nós precisamos entender que o nosso tempo de lutar pela nossa família é agora. A nossa oportunidade de buscar pela nossa família é agora, né? Não é deixar para quando não tiver jeito, não, quando tudo for tarde. Pode nós ir deixando e quando a gente perceber, já é tarde demais e não tiver mais jeito de voltar. Que Deus em Cristo Jesus abençoe as famílias desta nação, os lares desta nação, né? Nós vamos pedir a Deus a cada dia para que essa ideologia de Satanás que quer destruir a igreja seja jogada por terra em nome de Jesus. Porque a família, ela nasceu no coração de Deus, é um projeto de Deus e isso Satanás não pode destruir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima aula.